Olá, meus irmãos, a cada um de vocês que está acompanhando este vídeo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Tainan, participo da paróquia de São Bento, faço parte do grupo de oração Cristo Rei, onde atualmente estou na coordenação do Ministério Jovem da RCC da minha paróquia. Fui convidado para estar partilhando, falando com vocês um pouquinho sobre o dever do leigo. Quais são os deveres do leigo? Qual é a vocação do leigo? Para que estamos no mundo? Qual é a nossa missão dentro da igreja? Para que fomos chamados? O que devemos fazer? Espero, com a minha partilha, com a minha reflexão, ajudá-los a entender um pouquinho mais sobre essa importante missão que nós, cristãos leigos, temos na missão da nossa igreja, na vida da nossa igreja, no dia a dia da nossa igreja. E para nortear toda essa nossa conversa, toda essa nossa partilha, eu vou trazer aqui uma passagem bíblica que está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. A palavra vem nos dizer assim: vós sois o sal da terra, e se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui nós já vemos um principal ponto da missão, do dever do leigo. Eu acredito que a partir desta palavra a gente consegue gerar toda a nossa conversa, toda a nossa partilha, principalmente no quesito que vem dizer da nossa missão neste mundo. Eu acho que a palavra nos deixa bem claro. Nós leigos somos chamados a ser sal da terra, a ser luz do mundo. O contexto do Evangelho vem nos mostrando, no começo do capítulo, o sermão da montanha, em que Jesus se dirige a toda aquela multidão. Nós podemos ver que neste momento Jesus não se dirige somente a seus discípulos, Ele não lhes dá uma tarefa, não lhes dá uma missão, mas Jesus nesse sermão ele se dirige a toda aquela multidão que o seguiu. Aquela multidão que seguiu Jesus para ali naquela montanha, e Jesus dirige suas palavras a eles. Convido vocês a meditarem mais sobre o sermão da montanha. Nos enriquecerá muito todas essas palavras que Jesus nos traz. Mas no momento, vamos partir para o contexto exatamente do sal da terra e luz do mundo. Jesus então se dirigindo a essa multidão, no final do seu sermão das bem-aventuranças, ele vai dirigir essas palavras: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal, ele traz-nos o contexto de dar sabor, de impregnar algo no alimento, deixar o alimento mais saboroso, deixar o alimento mais agradável ao nosso paladar. Então nós podemos ver que um dos deveres do leigo é isso. O próprio Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 898, 899, vai nos dizer isso, que a iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristã. Essa iniciativa é um elemento normal da vida da igreja. Então nós podemos ver que esta imagem do sal da terra pode nos dar exatamente essa direção, de trazermos sabor a algo, trazermos algo mais agradável a uma situação, a uma área da nossa sociedade. Então nós leigos, nós estamos nessa missão de realmente descobrir meios, de inventar meios aonde nós podemos chegar a toda a nossa sociedade, a todas as pessoas, de modo com que elas possam sentir-se atraídas a também estar nessa missão. Nós leigos, nós somos iniciados na nossa vida cristã, na nossa vida de igreja, a partir do nosso batismo. Mas depois do nosso batismo, nós temos um chamado próprio a viver, e por isso nos é dado o sacramento da crisma, onde nós mesmos, por nós mesmos, pela nossa iniciativa, por nossa decisão,
nós confirmamos a nossa fé, confirmamos tudo aquilo que foi nos dado no nosso batismo, né? A nossa própria fé. E a partir deste momento, todos nós temos essa certa obrigação. E o próprio catecismo vai dizer isso mesmo, né? Que nós leigos temos a obrigação e gozamos do direito, né? De trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos. Então, eu acredito que o principal ponto do dever do leigo é essa, né? A partir do momento que fomos batizados e fomos crismados, confirmamos a nossa fé, nós temos o dever, a obrigação de fazer com que a boa nova do Evangelho, com que a doutrina da Igreja, que a mensagem de Jesus Cristo chegue a todos em nossa volta, no mundo todo, assim dizendo, né? Que seja conhecida e que seja recebida por eles. E é por isso que nós temos esse papel de sal da terra, né? Levar a todos algo com sabor, algo agradável, né? Que ao chegar a eles se sintam atraídos, né? A absorver daquilo, a tomar para eles também. Resumindo, né, todo esse contexto do sal da terra, nós temos então o dever de procurar o reino de Deus em todas as situações, em todos os nossos trabalhos, no nosso dia a dia, e procurando esse reino de Deus, conhecê-lo, conhecer o reino de Deus, conhecer a mensagem da Boa Nova, conhecer a doutrina da Igreja, a verdade que é Jesus Cristo. E segundo toda essa verdade de Jesus Cristo, devemos ordenar as nossas ações, ordenar todos os nossos passos, para que sejamos realmente moldados, sejamos conduzidos por Deus, segundo o exemplo de Jesus Cristo aqui na Terra. E, né, ordenando-nos segundo a vontade de Deus, segundo a verdade de Jesus Cristo, devemos fazer com que a nossa vida seja um eterno crescimento naquilo que Jesus Cristo pregou, naquilo que Jesus Cristo nos chamou. Podemos dizer, a santidade, a busca pela eternidade. Esse é um dos grandes passos, né, de uma grande jornada, uma grande caminhada que todos nós somos chamados e devemos trilhar. Então devemos crescer cada vez mais nesse sentido, né? Segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus Cristo. Ele nos deu o exemplo, sigamos Ele e seguimos os seus passos, para também sermos aqui nesta terra a sua imagem, a sua semelhança, para que outras pessoas também possam conhecer essa verdade e o segui-lo. E podemos também trazer um outro ponto, que o próprio catecismo vai nos dizer, que é impregnar a doutrina cristã. O sal, a partir do momento que ele é colocado no alimento, ele jamais será tirado, né, o sabor dele daquele alimento. Ou melhor dizendo, né, pode até ser tirado, mas é muito difícil, né? A partir do momento que o sal salga tal alimento, será muito difícil nós conseguirmos tirar o sabor do sal daquele alimento próprio, né? E o próprio Evangelho vai dizer, se o sal perde o sabor, não há mais serventia para ele. Então é isso também o nosso dever, né? Impregnar a sociedade, impregnar os corações, impregnar as pessoas com a doutrina cristã, com a verdade de Jesus Cristo, com a boa nova do Evangelho. E a partir do momento que nós estamos nessa caminhada, estamos nessa missão como leigos cristãos, anunciadores do reino de Deus, nós devemos ser luz do mundo. Ou seja, nós devemos clarear, nós devemos ser aqueles que levam a luz de Cristo, que levam a luz da Boa Nova, que trazem esperança, que traz fé, que traz a caridade ao nosso redor, em nossa sociedade. E é por isso que nós, muito mais de pertencermos a uma igreja, devemos ser igreja. Porque sendo igreja, com o nosso testemunho, nós iremos alcançar muitas pessoas, muitas almas. E o próprio Evangelho, né, que nós já meditamos, vai dizer isso. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está no céu. Então Jesus Cristo será glorificado a partir do momento que nós também somos testemunhas daquilo que Ele pregou, daquilo que Ele nos pediu. Então, essa é a nossa missão e o nosso dever de leigos cristãos, né? Ser sal da terra e ser luz do mundo. Finalizando já esta partilha, eu quero ler aqui, né, o trechinho do Catecismo da Igreja, que vai nos dizer verdadeiramente tudo isso que a gente já partilhou. Os leigos, eles são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação. Eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações,
de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Então, é por meio dos leigos que os homens podem conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo e seguir concretamente Jesus Cristo. Nós somos chamados a isso, né? Onde o sacerdote não pode chegar, nós leigos temos muito mais essas portas abertas para chegar. O sacerdote, os religiosos têm toda uma missão. A nós leigos cabe esta missão também tão importante, de ir nos mais diversos lugares e ser sal da terra e ser luz do mundo. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído com esta partilha, com esta reflexão. Deus abençoe cada um de vocês.